Inteligência emocional. É realmente importante a gente saber se expressar no ambiente corporativo ou até fora dele. É sobre isso que a gente vai falar. Tudo bem, gente? Eu sou Felipe Zettel, produtor e host aqui do Tete a Tech, podcast oficial da CSP Tech. E do meu lado tem a Juliana Biso, que vai se apresentar agora. Sejam muito bem-vindos ao Tete a Tech, pessoal. Eu sou Juliana, faço parte aqui do time de marketing e eventos e hoje estamos com a Solange Zaken para falar sobre inteligência emocional, como o Zettel já citou anteriormente. Então, seja bem-vinda, Solange. Obrigada pelo convite, pela participação, para poder estar falando um pouquinho sobre esse tema que é tão complexo, né? Exatamente. Para iniciar esse papo, a gente queria ouvir um pouquinho também sobre sua apresentação, como que se chegou até como diretora comercial. Esqueci de citar isso, mas a Solange, ela é diretora comercial da Sul América e ela vai falar um pouquinho também dos processos, da rotina, né? Como é que é gerir uma equipe. Então, conta pra gente um pouquinho como foi chegar até esse cargo de liderança, como é que é gerir essas pessoas. Bom, chegar no cargo de liderança é simples relativamente, hoje em dia. Mas na época em que eu comecei, eu tenho 63 anos, então, quando eu comecei minha carreira, né, uma carreira de banco, já era um processo um pouco mais difícil, era um ambiente muito masculino, né? Então, sempre tive uma evolução que foi sempre um pouco mais difícil por ser mulher. Né? Então, quando eu vejo vocês hoje crescendo, né, as mulheres no poder, e isso a gente vê nas empresas, as empresas têm trabalhado bastante em relação a isso, né, essa diversidade, isso é muito bacana, porque isso já facilita muito esse caminho. Meu caminho foi difícil, meu caminho foi árduo bastante, né, porque eu tive que me dedicar muito ao meu desempenho profissional, porque quando você era comparada na época em que eu iniciei minha carreira profissional, né, num ambiente que, como eu falei, que acabava predominando muito o ambiente masculino, então já era um ambiente difícil então eu tinha que me fortalecer pelo conhecimento. Então eu sempre tinha que dar um passo à frente, né, para poder me desenvolver profissionalmente. Então, eu olho o meu caminho hoje, né? Então eu falo assim, não foi fácil, foi um caminho bem difícil, mas fico feliz de saber que tenho aí uma história e também fico vendo o caminho de vocês, né, crescendo, que hoje é muito mais fácil. Eu acho que a questão de diversidade está ajudando bastante. As empresas estão muito conscientes disso. É muito legal a gente trazer aqui também para o nosso podcast Mulheres na Liderança, para justamente inspirar outras mulheres. A gente já trouxe esse papo aqui anteriormente e é um desejo nosso estar trazendo mais. Então, indo muito para esse lado, né, de inteligência emocional, acho que a principal pergunta, assim, né, que assim, é a pergunta de milhões que a gente queria até entender. Como desenvolver a inteligência emocional no meio corporativo? Como que é isso para você? Qual a sua visão sobre isso? Olha, hoje, se eu posso falar sobre inteligência emocional, eu acho que é muita experiência de tudo que eu vivi. Né? Então, a experiência emocional, para mim, vale muito mais do que qualquer diploma. Porque eu acho que assim, a tecnologia está aí, a gente precisa de uma tecnologia, isso é fato. Mas a questão da inteligência emocional é que é muito mais difícil de você ter. E eu acho que isso que é um ponto divisor, né, para um líder. É de você conseguir segurar a equipe, é nos momentos difíceis você mostrar que você é uma pessoa resiliente. Então, foi com muita dor, se assim eu posso falar, que eu aprendi a ter um equilíbrio emocional. Eu liderei equipes grandes, equipes menores, né, equipes muito, muito masculinas, e aí você vai aprendendo. Na verdade, quando eu olho, né, o meu histórico de líder, eu vejo que se hoje eu tenho um equilíbrio e eu prezo muito por isso, né, eu aprendi muito com a minha equipe. Então, eu acho que é você dar abertura para a tua equipe, é você conversar, né, e aí você começa a se desenvolver e aprimorar um pouco mais. O pessoal fala muito sobre o profissional do futuro, né? Como é que a gente fala muito aqui todos os podcasts que a gente acaba sem querer abordando um pouco sobre liderança, como a tecnologia ajuda também, tudo mais, é uma coisa engraçada.
a hard skill, né, que o pessoal fala tanto, hoje em dia acabou, na minha visão, ficando Exatamente. uma coisa meio secundária, talvez. Exatamente Não isso. secundária propriamente dita, mas a gente entende que de nada adianta uma hard skill muito boa se você não consegue ter aquela soft Não skill, né? adianta. Aquela coisa de você se reportar ao seu líder de maneira sensata, coesa e concisa, né? E relações transparentes são muito importantes nesse momento, né? Ainda mais se tratando de líderes, assim, que antes eram inalcançáveis e hoje a gente tem relações muito mais próximas com lideranças, né? Porque, principalmente por conta das gerações, de tudo que a gente vive hoje e tudo mais. E é muito importante a gente ter essa abertura. E eu queria saber um pouco desse teu lado, assim, como é que você viu essa mudança estrutural das empresas? Era muito mais fechado do que é hoje, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Era uma coisa assim que era praticamente inalcançável você falar, se eu era uma gerente, falar com o diretor de uma empresa. Né? Isso era muito comum na minha época. E hoje não tem mais isso. Eu acho que até as próprias empresas, as divisões das empresas, de você trabalhar todo mundo, né, no mesmo espaço, sem divisões, isso ajudou muito. Né? E eu acho que isso ajuda o líder também. Primeiro que ajuda você a estar mais perto da sua equipe, você entender as necessidades da sua equipe, você também se atualizar. Eu gosto muito de trabalhar com gente jovem, eu gosto bastante, porque para mim isso é um desafio. A todo momento, assim, eles me desafiam a pensar diferente, eles me desafiam a ter um outro olhar, a olhar para o mundo deles. Então, é uma troca, né? Eu acho que o líder hoje você tem que trocar muito. O líder que você só dá ordens, isso não existe mais. E tem outro detalhe, a geração de vocês não segue mais um líder dessa forma. Não é um chefe, líder, é um líder de fato. Exatamente, Né? sabe? Se tem uma pessoa que está liderando uma equipe e essa equipe, se você não tem sintonia, se você não tem uma empatia, você não consegue ir à frente. Né? Isso não existe. Então, eu procuro e aí eu me tiro da zona de conforto a todo momento com essa equipe. A minha equipe está muito na faixa dos 30 e poucos, alguns mais jovens. E eu gosto muito. Eu gosto de trocar, eu gosto de aprender. Eu acho que a minha geração tem um desafio enorme aí, um desafio de tecnologia, porque a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Com certeza. Né? Então, eu fico a todo momento me desafiando para poder usar. Peço auxílio aos meus universitários a todo momento e eu quero conhecer novas tecnologias, porque eu acho que isso vai me ajudar. Né? Eu acho que se eu conseguir fazer um equilíbrio, e o que a gente fala de ter uma inteligência emocional, porque inteligência emocional é o quê? É você aproveitar o melhor dos mundos que você tem. E você tem que entender esse novo mundo. Né? Você tem que entender tudo que está acontecendo hoje em dia. E eu acho que isso facilita bastante esse novo modelo de gerir. Até porque, assim, o liderado, ele não aceita muito o não. Né? Então, é preciso muita conversa para poder entender, sabe? Para poder demonstrar. E isso é muito legal. O que eu vejo, talvez, assim, como líder, o meu maior desafio hoje é conseguir reter talentos. E aí eu acho que a inteligência emocional é um fator preponderante nisso. Por quê? Quando você está retendo talentos, né, você tem que ter o quê? Você tem que estar perto dessa pessoa. Uhum. Eu já tive exemplo de pessoas que saíram e voltaram porque não tiveram uma empatia. Então, eu procuro sempre estar muito perto, sabe, da equipe, desenvolvendo, conversando, para que a gente possa criar essa empatia. Porque, senão, para vocês é muito rápido hoje. Né? Vocês mudam muito. E é uma via de mão dupla, né, que eu digo. Tanto como você falou, tanto para o liderado quanto para o líder. Você aprendendo com pessoas mais novas e essas pessoas também, eu, por exemplo, quero também aprender com pessoas mais velhas, né, que tiveram uma outra visão lá do antigo modelo de trabalho para o que é hoje. E vocês citam uma palavra que, assim, eu acho que não tem como a gente citar liderança, inteligência emocional sem falar de empatia. Eu acho que a empatia é justamente isso, né? Tanto do líder e do liderado, principalmente até do líder, você entender o que aquela pessoa, a visão daquela pessoa, como ela está se sentindo. Então, é um cuidado extra que eu acho que não tem como a gente não citar essa palavra, né? Então, trazer aí também para um lado mais racional, junto com o emocional, é você saber ali também, você se autoconhecer. Então, hoje em dia, eu acho que é um desafio muito grande, tanto que quando a gente está falando aí de processos seletivos,
Cara, a gente não... As empresas hoje, você vê que não só avaliam a parte técnica, mas tem também lá a parte lá de dinâmica em grupo, onde as soft skills também são hoje avaliadas, que Como é muito você importante. se relaciona, né, com outras pessoas. Isso. Exatamente. Né? Trabalho em equipe, aquelas coisas Então, todas. quais são as soft skills que você acha que uma pessoa hoje, para trabalhar, por exemplo, com você, que assim, você acha que é primordial ter? Bom, quando eu vejo eu vou fazer algum processo seletivo, né? Todo processo seletivo, assim, você tem alguns pré-requisitos. Isso você tem que obedecer de acordo com cada área. Claro. Acabando ali, primeiro é o primeiro filtro que eu faço. Acabando ali, eu não fico preocupada em ler o currículo. Primeiro que eu não sigo mais isso. Há muito tempo que eu já não sigo. Eu prefiro muito mais uma conversa presencial para entender se Perfeito. aquela pessoa se encaixa dentro do que eu espero. E aí, segundo, como ela se relaciona com o nosso cliente. Porque essa pessoa que vai trabalhar comigo precisa se relacionar com o cliente. Então, é o segundo filtro que eu faço. Primeiro é o conhecimento do negócio, que isso é fundamental, né? Mas, assim, eu não consigo nem falar para você, assim, você daria um peso para isso? Não daria, porque eu acho que as coisas acabam se complementando. E segundo é como a pessoa se relaciona, porque isso é fundamental. Relação interpessoal. Então, é importante ter uma empatia, entender os momentos que a pessoa passou, que tenha dificuldades, como é que ela lidou, o quanto que ela foi resiliente, né? Perfeito. Porque o que eu falei, essa geração mais nova é um pouco mais descartável, se não encaixa, vai embora, não consegue passar, às vezes, por um processo que é normal dentro das empresas. Adaptação da venda do negócio, adaptação com os colegas de trabalho, a forma da empresa se posicionar. Então, isso eu também olho bastante. Porque o meu maior desafio, eu não quero contratar para daqui a pouco a pessoa está desistindo. Eu quero contratar para médio prazo ou para longo prazo, né? Então, Perfeito. o maior desafio é isso, é entender o currículo da pessoa, o histórico da pessoa profissional, onde essa pessoa passou, o que ela deixou, entendeu? Qual é o histórico dela nessa empresa para poder fazer uma seleção. É claro que a gente está falando muito no macro, né? Assim, claro, isso seria o mundo ideal, né? Obviamente, mas eu imagino que no dia a dia é um pouco mais, talvez seja um pouco mais minucioso que isso, né? Porque todos nós somos humanos, a gente erra, a gente é falho, a gente acerta. E eu falo isso muito por mim, porque eu passei por situações assim muito, assim, de experiência, né? Porque hoje em dia eu tenho o seguinte pensamento, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. Né? O erro assim, tá ali pra gente tentar entender como é que a gente funciona direito. Então, e eu nunca vou esquecer isso. Eu tive alguns líderes maravilhosos no passado, bem como alguns ruins também por falta de inteligência emocional, falta de empatia. E isso, obviamente, não vem ao caso, mas um deles me falou uma coisa muito legal, que eu guardo isso pra mim até hoje. Eu tava passando por um período muito difícil na minha vida, onde eu tava muito negativo. E aí, eu tava afetando as pessoas ao meu redor. Sabe? A minha hard skill estava legal, a minha entrega estava boa na empresa. O problema era a minha relação interpessoal com as pessoas. Ele, numa reunião comigo, ele falou, cara, num ano desse da vida, ele sentou e falou, cara, poxa, tu manda bem pra caramba, você conhece isso aqui melhor do que ninguém, não sei o quê, mas você tá afetando todo mundo ao teu redor. Você não percebe que você é negativo, você tá puxando pra baixo a galera que já tá meio chateado com alguma coisa, e você não sente que tá colocando mais lenha na fogueira? Aí eu, pô, mas não é possível, cara. Eu falei só isso aqui. Eu falei, cara, você não falou só isso. Você, ao longo de 1 mês, 2 meses, você falava pouquinhas vezes ao longo dos dias, e isso contaminou a longo prazo a equipe. Ou seja, todo mundo em volta de você que te tem como bom amigo, como um bom colega de trabalho, acabou contaminado de maneira negativa, porque da mesma forma que você pode chegar e puxar a energia lá pra cima, eu falei, não, vamos fazer isso aqui dar certo e tal, e você fez o lado oposto, você começou a se sentir triste e aí chateado. Tá acontecendo algum problema com você que você precisa resolver? E ele me perguntou isso de uma maneira, assim, super direta e sem problema. Sabe? Sem rodeios. Sem rodeio. E não foi falta de empatia. Quando ele perguntou, não foi tipo assim, você tá com problema? Não foi assim, você tá com algum problema? O que ele quis dizer com isso? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Aí eu falei, pô, mas eu tô afetando tanto assim a galera em volta. Ele falou, sim, você tá, cara. E, pô, eu não tava percebendo isso. Eu falei, cara, como é que é bom um trabalho de terapia, né? A gente sentar, falar com o terapeuta. Eu falei, cara, realmente tá com um problema aqui. E esse líder foi quase um terapeuta pra mim. Ele sentou e falou, cara, calma aí, vamos respirar. O que você tá precisando? Aí eu, cara, tô precisando de tal coisa e tal coisa. Eu falei, tá, se eu te ajudar com isso aqui, você consegue melhorar isso aqui? Eu falei, acho que eu consigo sim. Eu falei, beleza, esse é o teu PDI. Esse é o teu plano de ação agora pros próximos meses. Eu falei, pô, legal. E resolveu meu problema. Eu resolvi meu problema pessoal e profissional, porque a vida hoje se mistura muito com o profissional, né? Principalmente em tempos de internet e tal. E eu achei isso fantástico, cara. Isso foi um equilíbrio da parte dele que eu não tava tendo.
É muito bom a Sabe? gente ter pessoas assim, né? Que Foi dá maravilhoso. pra se inspirar. E eu acho que é isso também. Se a gente não tem um ambiente de trabalho harmonioso, onde a gente consiga se sentir confortável, eu acho que tudo na nossa vida acaba, Com né, certeza. caindo, decrescendo, porque a gente passa... Eu, por exemplo, passo mais tempo conversando com eles Uhum. todos os dias, porque são as pessoas que eu trabalho, do que com a minha própria família. Isso aí já tem diversos estudos, né? Que, de fato, a gente passa mais tempo com a galera trabalhando do que desfrutando de lazer ou com propriamente a nossa família. Então, assim, se a gente não consegue trazer pessoas empáticas, pessoas que tenham esse tipo de consciência emocional, a gente, de fato, tá afadado ao fracasso na nossa Sim. vida mesmo. Então, eu acho que é super importante mesmo esse ponto que você trouxe. Eu acho que isso se complementa até do ponto de vista de personalidade, tá? Porque, por exemplo, eu falo por mim, eu tendo a viajar um pouco no mundo da luz, assim. Eu vou longe, a galera... Eu preciso de alguém, uma âncora pra me segurar. Por exemplo, a Ju. Se eu saio da pauta aqui, ela tá olhando a pauta aqui, ticando aqui o que eu preciso falar, entendeu? Mas isso é fundamental, a gente ter essa consciência sobre nós mesmos, porque, assim, eu não entendo isso como uma característica negativa. E eu acho que nem você, né, Ju? E eu preciso de alguém pra me puxar um pouquinho pra baixo, pra voltar, porque senão eu viajo na maionese aqui, eu fico falando coisa que pode até ter a ver com o assunto, mas eu acabo desviando muito. Então eu preciso de uma pessoa pra me puxar legal. Entende? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar pra gente, né? E olhar e entender. Falei, cara, eu sou assim e tá tudo bem ser assim. Da mesma forma que uma pessoa pode ser mais sistemática, o outro pode viajar um pouco assim demais e pensar e sonhar demais, né? Eu acho que tem que ter um pouco isso. Talvez o papel do líder hoje seja um pouco mais assim. Talvez tenha sido sempre, né? A gente não percebeu, ou não sei. Qual é a sua percepção sobre isso? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que pensam diferente. Eu acho que isso dá para o grupo uma consistência melhor, sabe? Eu acho que isso dá entregas melhores. Então, você falou, pô, eu sou diferente. O cuidado que a gente tem que ter como líder é de perceber esses desvios, porque isso é normal. Às vezes, em determinado momento, você está um pouco mais preocupado, você está com uma energia ruim. E, de fato, isso contamina. Isso contamina e eu percebo muito isso no grupo. E aí, qual é o papel do gestor? O papel do gestor é exatamente assim, dar um feedback. Mas é um feedback para ajudar, para apoiar. Por isso que a sua linha, quando você é líder, você tem que ter uma abertura muito grande, aberta, verdadeira. Você tem que ser muito verdadeiro, você tem que ser transparente. Porque na hora em que você recebe um feedback desse que você recebeu, você poderia ter levado por outro lado se o cara não fosse uma pessoa que você tivesse uma sintonia, né? Isso poderia te desmotivar mais ainda. Com certeza. Então, o cuidado que a gente tem que ter é perceber essas diferenças, né? E eu gosto de gente que é mais crítico. Às vezes você tem uma pessoa numa equipe que é muito mais crítico e eu coloco, tem outro que é totalmente, né, mais passiva. E aí tem outro que viaja em tudo. Então, quando você começa a misturar, eu gosto dessa No diversidade. marketing a gente tem um pouquinho Tem de um tudo. pouquinho eu tava pensando justamente isso Justamente agora. você tá falando, você tá descrevendo a nossa Você tá descrevendo literalmente cada um de nós, assim. Né? Não, eu gosto, Perfeito. eu gosto. E aí o pessoal fala, Solange, mas como que você trabalha com uma equipe assim, né, tão heterogênea? Eu falo, gente, mas isso é que faz o nosso sucesso. Né? Mas Isso é que verdade. faz o sucesso. Mas aí, você, líder, tem que fazer o quê? Opa, deixa eu dar um equilíbrio, sabe? Quando fecha o resultado do trabalho, aí você tem que ir lá tirar aqueles desvios. E aí tem que ir acertando. Mas você não pode tirar a criatividade da pessoa. Esse é o cuidado. Perfeito. Por isso que ser aberta, conversar, trocar, né? Então, eu gosto muito. Eu sempre que eu posso, eu estou almoçando com a equipe, eu estou almoçando com eles, Isso é eu estou importantíssimo. trocando. Eu faço muito um trabalho de visita com o cliente, porque eu não posso orientá-los se eu não estou perto do cliente para saber a necessidade do cliente, para saber se eu estou corrigindo a rota ou não, se eu estou dando. Porque também uma questão de um líder que fica muito atrás da cadeira é um líder que está tendo uma visão muito fechada. E a visão de rua, a visão que eu falo rua, a visão do negócio, na ponta, é outra. Volta e meia você tem que ir lá pra ver o que... Obviamente você não vai conseguir fazer isso o tempo inteiro, né? Eu imagino que a sua agenda seja... Eu não faço o tempo inteiro, mas de vez em quando é bom. o meu maior desafio é não fazer muito. Entendi. Porque eu estou muito mais lá do que atrás de uma mesa. Porque é ali que eu consigo, numa visita com o meu liderado, conversar um pouco mais aberto. É numa viagem de carro que eu consigo falar alguns pontos, que talvez dentro do escritório, né? É perceber como ele está atuando com o cliente. Né? Então, tudo isso me dá uma abertura. Então, eu sou uma pessoa bem madura para o negócio em que eu atuo. Não é comum,
né? Mas eu acho que se eu cheguei até aqui, eu cheguei porque eu tenho essa característica, né? É de perceber, é de mudar. Eu gosto muito de mudar. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre mudando, né? Estou olhando o que tem de novo, o que eu posso mudar, né? Tirando a minha equipe da zona de conforto. Eu também me reciclando dentro do meu negócio. Eu atuava numa área específica de automóvel. E aí eu recebi uma proposta para mudar para uma área de saúde onde eu não conhecia nada. Foi o meu maior desafio. Já estava madura, com 55 anos. E aí eu fui. E aí eu estou aprendendo até hoje. Já vou completar daqui a pouco 8 anos, né, nessa nova área, e eu estou aprendendo. Então, eu acho que isso também é muito importante, né? Você está aprendendo, você está trazendo novidades, porque como líder eu não posso esperar só que os liderados tragam novidade. Eu tenho que estar levando novidades. E aí eu só vou conseguir levar novidades se eu sair da minha zona de conforto, se eu procurar o que tem de novo, o que tem de novidade, né? Então, eu sou bem, se eu posso falar assim, inquieta nesse sentido, de não me acostumar com o lugar comum. Né? Sair da zona de conforto. Eu tenho que tomar cuidado para não viajar. Eu sempre falei isso, tem que tomar cuidado muito para não desviar às vezes da rota, porque eu boto muita coisa ali na mesa, assim, não vou fazer isso porque a minha cabeça funciona desse jeito e tá tudo bem novamente, né? Como eu falei anteriormente, a Ju é minha âncora aqui. Se eu tô desviando da pauta, ela vai me dar um cutucão. Eu falei, então, querido, desce um pouquinho, tá bom, legal, puxa aqui e tal. E isso é fundamental, porque quando eu comecei a minha vida profissional, a gente tem uma visão de mundo, obviamente, muito diferente. Você também, obviamente, teve a sua, a Ju também teve a dela, outros diretores tiveram as deles, né, ou delas. Isso é muito complicado, mas o que não ensinam pra gente é aquela parte, né, de você chegar e falar, cara, vem cá, vamos resolver isso aqui. Tá tudo bem você não saber das coisas. Ninguém sabe de tudo, ou pelo menos ninguém sabe de tudo ao mesmo tempo. A gente não tem conhecimento simultâneo das coisas, né? E isso é uma coisa que eu me cobrava muito antigamente. Eu achava que eu precisava saber daquilo ali. Eu seria um péssimo profissional se eu não soubesse e tal. E às vezes tá tudo bem. Você, como líder, também se sentir vulnerável no sentido de que você também não tem todas as respostas. Mas talvez você e seu time somados vão conseguir chegar naquele lugar. Para todo mundo conseguir entender a raiz do problema e mitigar ou solucionar de vez o problema. Entendeu? E eu fico pensando, poxa, se eu tivesse... É aquela velha história, né? Mas se eu tivesse cabeça de hoje, naquela época, eu faria tudo diferente. Mas é claro que você faria tudo diferente, porque você já é mais experiente. Exato. Isso é fato. E você só ganha experiência não sendo experiente, né? E o que você diria para alguém que quer começar, assim, uma pessoa muito júnior agora, 18 anos, 19 anos, está começando nesse mercado de trabalho, não necessariamente saúde, né? Que é a sua área de atuação, mas alguém que está começando agora e comece a errar por nervosismo, por exemplo. Vou colocar uma situação hipotética. O que você faria? Olha... Primeiro que eu acho que errar faz parte. Tem que ter consciência disso e o líder também tem que ter consciência disso. Se você começar a descartar todo mundo que está errando, quando começa não sobra ninguém. Agora, como você vai ensinar essa pessoa? Então, eu acho que essa pessoa que está começando, eu tenho muito cuidado com quem está começando, né? Talvez eu possa falar um estilo mãe. Eu sou muito de colocar embaixo do braço, sabe? E colocar o que eu posso chamar de um anjo ajudando, sabe? Ensinando. E eu prefiro frear do que pegar um cara desse no início e falar, você errou. E ter que pulsar, né? Entendeu? Não, e aí você tem que ficar empurrando depois. Então, eu acho que deixa, sabe, ele se desenvolver, ele errar, porque vai fazer parte... Né? E eu acho que ali você pode começar a perceber o talento da pessoa. Então, não vejo problema nenhum em errar. Se eu posso falar, sabe, para outro líder, sabe, a gente tem que deixar as pessoas errarem, vai fazer parte do ciclo. Eu errei muito. Né? A gente já esteve um dia nessa posição desse menino, essa menina de 18 anos. Exatamente. E aí eu tive pessoas. Então, quando eu olho, eu falo assim, poxa, eu tive tanta gente que me ajudou, que me acolheu, né? Porque é até uma coisa de acolhimento. Você precisa, quem está chegando está nervoso, né? O mundo corporativo, ele é cruel, né? Dependendo do setor que você atua, ele é bem cruel. Então, ele não te dá esse tempo. Mas é uma pena não dar esse tempo, né? Porque, às vezes, você pode fracassar uma pessoa que pode ter um talento incrível. Ou você pode, não digo nem fracassar, mas atrasar o processo dele de desenvolvimento se você não apoiar essa pessoa. Então, a gente tem que deixar errar, a gente tem que estar ali para apoiar. Tem que estar ali para poder consertar. Exato. Isso que eu acho mais importante, mas orientando. E agora a minha pergunta é inversa um pouco até do que o Zé a pergunta que ele fez, né? Que ele falou qual seria o conselho para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho.
Agora, qual seria o conselho de formas de solucionar talvez uma ansiedade, alguma pessoa que já tem muita experiência de mercado, mas tá ali um pouquinho perdida ali, né? Talvez ali na inteligência emocional do time, tá um pouquinho desestabilizada. Como que você falaria para essa pessoa voltar para a realidade dela, mostrar os caminhos que possam deixá-la mais calma, ou então, né, solucionar, como que o Zé falou, dar uma super ajuda, né, em relação à melhora desse estado mental? Olha, para essas pessoas que estão mais maduras no trabalho, eu acho que uma coisa que ajuda muito é o coaching, né? Ou um mentor. E aí pode ser alguém do próprio trabalho, um coaching, eu gosto de alguém de fora. E por que eu gosto de alguém de fora? Porque aí não tem uma visão contaminada. Porque às vezes esse papel pode ser feito pelo próprio RH da empresa. Mas o próprio RH da empresa tá viciado no negócio, né? Ali. Né? Então, sim, eu não acho que seja interessante, mas eu acho que ajuda muito. E eu acho que as empresas têm que investir nisso. Porque, sabe, é importante para o desenvolvimento, porque se aquela pessoa está mais madura em algum determinado momento, e a gente se perde, dependendo da situação que está passando dentro de uma empresa, às vezes você se perde. Mas se você está ali, não quer dizer que, sabe, você já tem uma história na empresa, você está precisando de uma mão. E aí eu acho que, sabe, um mentor, um coaching, eu acho que é fundamental nesse processo. Perfeito você ter citado isso, Solange, porque assim, eu acho que quando a gente ouve a palavra coach, às vezes está meio banalizada, né? Que o que mais tem, na verdade, é coach pela internet. Mas foi até um dos pilares que o nosso diretor comercial, que inclusive o Matheus tá de saída aqui da CSPTech, ele começou esse trabalho de coach mentoring com a gente desde o ano passado, tá? Que foi, assim, incrível. E ele veio já com esse disclaimer pra mim quando a gente começou a conversar, né? Ó, isso aqui é um coaching, mas, assim, eu sei que essa palavra tá literalmente, ele usou essa expressão, né? Tá banalizado. Mas, cara, aqui a gente precisa entender quais são suas motivações. Eu preciso entender onde você quer chegar. Então, eu acho que, de fato, um coaching, né? Que ele é bem mais velho que eu, bem mais velho não, mas é mais velho que eu, tem muito mais experiência, né? Então, ele via, assim, é um papo que eu troco com ele, eu conto um pouquinho do que eu tô fazendo, conto um pouquinho das minhas expectativas, que é muito legal as expectativas do colaborador e estar alinhada, né? Do liderado estar alinhada com o líder. Então, isso pra mim, assim, eu achei que, assim, foi uma experiência incrível ter isso com ele, tá? Era até uma sessão de terapia, eu falei, cara, eu vou ter que cancelar minha sessão de terapia semanal, porque era realmente muito bom, eu acho que te fortifica de uma certa forma e deixa o líder cada vez mais próximo desse liderado. E a questão do mentor, de repente um coordenador faz um mentor ele com gerente, né? Que troca experiência. Então, tem essas duas linhas bem que dá super pra seguir pra ter esse tipo de troca. E eu acho que é realmente incrível. Tem alguma coisa pra falar sobre isso? Sim, na verdade, quem vai fazer o disclaimer sou eu, porque isso que você falou é muito engraçado sobre a questão de idade, né? A gente vê, obviamente, pessoas... É muito fácil analisar, né? Fazer pessoas de idade mais avançada ser mais experientes e as pessoas mais novas serem inexperientes. Mas e quando isso se inverte? E quando a pessoa que está chegando é extremamente madura por uma série de razões, da personalidade, da criação dessa pessoa, e o líder que deveria ser mais maduro não é tanto. E imagina que você é uma diretora e um gerente ou um coordenador de fato está sendo imaturo e uma pessoa bem mais nova entrou no time para ser júnior, mas essa pessoa emocionalmente é mais madura, é uma coisa de inversão, né? Não é uma coisa que se espera normalmente no mercado de trabalho como um todo, não? Não se espera. Assim, é até estranho quando isso acontece, mas acontece, tá? De fato acontece. E aí, eu acho que como líder, às vezes a gente tem um papel que não é muito agradável. A gente tem que ver assim, a pessoa está encaixada, porque o mundo está tão rápido, está com uma velocidade tão grande, que às vezes aquela pessoa que está liderando uma equipe não tem mais condições. Porque muita gente acha que chegou. O problema é que quando você está muito tempo numa liderança, as pessoas às vezes acham assim, eu cheguei, eu já estou preparado. A gente nunca está preparado. A gente tem que sempre se reciclar. Eu estou sempre procurando cursos para fazer. Eu fiz coaching, eu sou a favor do coaching. Quando é bem feito, né? Quando é bem feito. Eu fiz muito tempo, porque quando eu comecei a entender que o coach ele não vai me solucionar meus problemas, mas ele vai me fazer pensar na solução que eu posso dar, e aí isso foi fundamental para minha carreira.
Foi com fundamental, quantos me anos, estruturou. mais ou menos, que você começou a... Olha, eu comecei realizar? o coaching, eu sou formada em coaching. Ah, tá? legal. Eu sou formada em coaching, eu fiz pela Digo, eu comecei com 42, 43 anos. Fiquei 7 anos, você fala, poxa, mas é quase uma terapia. Mas como eu fui mudando de posição, para mim foi muito importante eu ter um coaching me apoiando nesse processo. É extremamente necessário, né? Porque as suas Exatamente. fases da sua vida foram Muito crescendo. Aí eu foi- fui crescendo, mudando de Perfeito. posição, de nível hierárquico, profissionalmente. Aí eu falei, nossa, é importante, fiquei 7 anos. E depois eu me dei alta. Mas eu sou super a favor. Se deixar, daqui a pouco, se vem uma pessoa interessante falar comigo, ele é coach, eu gosto. Mas eu me formei até porque para que eu pudesse cuidar da minha equipe. Perfeito. Né? Então, é aquilo que eu sempre falo, não adianta só a gente falar, a gente tem que... Mas assim, voltando ao ponto, que aí eu tô igual você Sim, falou sim. assim, eu vou Não, tudo abrindo bem, fica à várias vontade. frentes. Mas Então, aqui é assim, voltando não ao tem ponto, o problema que eu nenhum. faria Convidado com pode à essa vontade. pessoa? Eu acho que se eu tentei conversar com esse gerente, ele não se desenvolveu. Você tem uma pessoa que chegou, que é madura, experiente, está fazendo as entregas, e a outra pessoa, porque qual o perigo? Essa pessoa não é só ele. O quanto que essa pessoa não está freando a equipe? Porque às vezes você tem isso, entendeu? Você tem uma pessoa que não se desenvolve, né? E aí ele foi a nível gerencial, né? Então ele sabe do negócio, mas aquilo que eu falei, mais do que o negócio, é importante ter um equilíbrio emocional, porque ele tem que deixar a equipe ir à frente. Uma pessoa dessa não deixa uma equipe à frente. E aí eu sou um pouco mais fria. Nesse momento, eu tenho que fazer minhas escolhas. Perfeito. Sabe? Eu tenho que fazer minhas escolhas, porque senão quem está embaixo, eu não vou dar chance. Se ele não dá chance, eu não vou conseguir deixar as pessoas se desenvolverem. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque são 1 milhão de situações que podem acontecer no dia a dia corporativo. Isso a gente sabe e tal, mas obviamente a gente fala de coisas que a gente vive, né? Então são experiências. Outra coisa também que eu aprendi foi o seguinte, cara, você remover uma pessoa do seu núcleo, né? Do seu squad, vamos dizer assim, do seu time no geral, para depois colocar outra, é uma curva de aprendizado muito grande que você tem que ter com a pessoa que entra. Sempre uma curva de aprendizado maior. É um gasto de tempo e dinheiro muito maior. Então faz mais sentido você puxar a pessoa para si, a pessoa que já está lá, e tentar resolver o problema da melhor forma possível. Pelo menos foi isso que eu aprendi e eu acho que hoje em dia eu concordo, sabe? Poxa, cara, essa pessoa aqui, essa fulana aqui não tá dando certo. Vamos puxar ela para perto e entender o que tá rolando aí. Porque essa pessoa um dia já foi boa. O que tá rolando agora que ela não tá conseguindo manejar da melhor forma? Então, é isso que você falou, o coaching, puxar pra junto. Cara, você tá precisando de uma mentoria? Você tá precisando que a gente desenvolva alguma coisa para você? Você tá insatisfeito com a sua carreira? O que tá pegando aí de fato para você? Cara, você não tá mais desenvolvendo tanto quanto antes, a porcentagem tá aqui, os dados são esses. Poxa, vamos lá, você abre aí, tá? Aí a pessoa vai lá e fala. Isso já aconteceu, novamente, eu falo por experiência própria, né? E aí eu fico olhando assim e falei, cara, tem gente que não entende às vezes, eu tô falando isso de todas as posições hierárquicas possíveis. Acho que pode acontecer em qualquer hierarquia, tá? Na minha visão, pelo menos, você corrige, fica à vontade para me corrigir se estiver errado. Mas tem pessoas que acham que, por exemplo, tempo de casa é sinônimo de maturidade, é sinônimo de senioridade. Estabilidade. Estabilidade. Esse é o problema maior. Então, assim, eu tô aqui há 5 anos e logo eu vou ser gerente. Eu não acho que seja por aí. Se você não desenvolveu nada, se você não se manifesta da melhor forma possível, você não desenvolve essa maturidade emocional. Porque hard skill, vamos ser sinceros, eu acho que é até mais fácil de aprender. Porque o ser humano é um bicho muito complexo. Entende? A hard skill... lidar com pessoas é difícil. É difícil, né? É difícil. Aí tem gente que acha isso. Falei, poxa, eu tô há 6 anos aqui na empresa, pronto, daqui a pouquinho eu vou ser gerente. Não acho que seja por aí. Você tem que demonstrar uma capacidade ali de manejar as coisas. A tua visão tem que mudar, tem que ser um pouco mais 360. E aí cabe a minha pergunta. Você, ao longo da sua vida, você foi cada vez mais tendo a sua visão mais ampla sobre as coisas, né? Porque antes a gente fazia uma linha reta e agora a gente tem que começar a abrir a nossa visão para poder gerenciar pessoas, que é uma coisa muito mais complicada. Você acha que essa visão vai ampliando cada vez mais ao longo da carreira? É isso? Se você exercitar. Mas Se tipo não... músculo, né? Tem que treinar. Não é difícil, né, gente? Na verdade, você tem que ver tudo que está acontecendo no mercado, né? Então, eu procuro ir para congresso, eu procuro sair da minha zona de conforto. Tem que fazer uma apresentação. Eu falo, gente, é grande, 2.000 pessoas. Ai, meu Deus do céu. Né? Até hoje, me dá um frio na barriga, mas eu vou.
tá bom. Tá com medo, tá. vai com medo mesmo, né? Mas eu vou com medo mesmo. Então, sabe, eu tô sempre me exercitando. E aí, muitas vezes, muitas pessoas entendem assim, eu cheguei, né, e tô estabilizado e, entendeu? Então, mas você tem que ampliar, porque senão você não puxa a equipe. E aí a gente volta para o cerne da questão, que é a inteligência emocional. Você só vai ter isso com a equipe se você trouxer a equipe, se você conversar, se você trocar, né? Trocar bastante, né? Então, eu gosto muito, eu dou muito feedback. Eu tenho reuniões de feedback, né? Até as pessoas às vezes falam, poxa, mas isso não está na moda? Eu falei, mas funciona. Eu não sei. Eu não sei se tem outro nome mais moderno, mas assim, né? Então, eu vou escrevendo, eu vou vendo aquela pessoa, poxa, eu estou percebendo isso, aquilo. E aí eu vou trocando. Eu falo, olha, já tem 2 meses que a gente não conversa, eu percebi isso. E aí começa uma troca. Então, assim, você tem que se abrir para tudo. Você tem que se abrir para as relações. Você tem que se abrir pro negócio. Você tem que se abrir para o cliente. Porque você tem que estar também vendo a necessidade do cliente. Então, é um exercício em várias frentes, né? Não é fácil, não é fácil. E é aquele feedback corretivo que você tem que saber como dar, né? Tem a melhor maneira de você estar abordando, porque às vezes tem muitos feedbacks que não são feitos da melhor maneira, né, para os seus liderados. Então, isso aí eu acho que é outro ponto também que o líder tem que saber dar o feedback da melhor forma, até mesmo para não insultar aquele liderado, não desmotivar. Então, isso aí é super importante. Mas você não acha que, de repente, é uma coisa mais personalizada? Eu não sei se pelo menos na minha experiência, pelo que eu vejo, eu não acho que seja uma coisa... não tem um jeito certo de fazer exatamente. Eu acho que tem um jeito de fazer com aquela pessoa. Exato, eu acho você que não acha isso um pouco, não? O que eu quis dizer. Eu acho, e às vezes eu acho que você está certo, e muitas vezes eu tenho aquela coisa padrão, olha, hoje é o dia do teu feedback. E aí, quando eu vejo o cara tá mal, eu falo, gente, não é o momento, sabe? Então, não é o momento, não é o lugar. E às vezes, num cafezinho embaixo, aquele feedback que estava lá para frente, eu já dou ali naquele momento. Num cafezinho, vamos descer, vamos tomar um café ou vamos almoçar, entendeu? É você sentir também o momento, o quanto que a pessoa está aberta. Porque o ser humano é assim, né? Tem dias que a gente está mais aberto para ouvir, né? Para receber. Tem outros dias que a gente não está bem. E aí o feedback pode ser um desastre. Porque você pode desestruturar totalmente a pessoa. Ou pode. Né? E você tem que customizar, se assim eu posso falar. Né? Então, para vocês que são mais jovens, né? Eu vou numa linguagem mais solta, né? E aí você tem que se adequar. Né? E talvez uma pessoa mais sênior, eu não possa falar assim. Sim. Né? Porque eu sou muito faz solta. Faz sentido customizar, né? Eu gosto de lugar, pessoas, a forma como eu vou falar, entendeu? E hoje vocês estão presencial, né? Hoje o seu... Tô híbrido, quer dizer, a minha equipe tá híbrida. Eu tô é porque eu viajo bastante, né? Eu atuo na região do Rio, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sudeste mais sul ali, né? Exatamente. Então, eu viajo bastante, então eu estou presencial quase todos os dias, mas a minha equipe tá... O pessoal de TI híbrido, tem pessoas que estão totalmente home, então foi um modelo híbrido que tem dado certo. Por que eu te pergunto isso? Justamente porque até a pandemia trouxe esse desafio pra gente, de que às vezes... você identificar pela câmera se aquela pessoa tá bem ou triste, né? É diferente você estar pessoalmente. E uma das coisas que a gente trouxe muito pra cá, aqui também pra CSP, é a cultura de, cara, câmera aberta. Vamos todo mundo ligar a câmera, vamos olhar no olho pra gente conhecer, né? Ter essa empatia com a outra pessoa. Porque, assim... No início da pandemia... Eu, por exemplo, era vivia com a câmera fechada, foi até depois que o Rafa, gerente comercial, alô Rafa, aqui da CSP, ele chegou com esse valor muito bem instalado de tipo, gente, todo mundo tem que abrir a câmera, não tem como, a gente não tá se vendo todo dia. Então, como é esse desafio pra você, de repente, falar com uma pessoa que tá online, ou falar que tem o presencial, você acha que tem essa diferença? Gente, tem. Tem, né? Tem. Nada como uma conversa, sabe, com proximidade, porque tem emoções, tudo bem, não tem como a gente fugir. A pandemia trouxe algumas coisas boas, isso é fato. A gente percebeu que a gente não precisava mais de tanto espaço, né? As empresas. Sim.
E o funcionário teve uma qualidade de vida melhor, isso é Maravilhosa. fato. Sem dúvida nenhuma. Isso é bacana, né? Eu acho que a gente tem que... O cuidado que a gente tem que ter agora. Poxa, tanta coisa legal que trouxe, né? Então, o que dá para a gente continuar nesse meio termo? Eu procuro fazer reuniões, como são semanais, presencial, mas eu tenho equipe do Sul, que aí não adianta, aí essa reunião é de forma virtual. Então, eu acho que a gente conseguir preservar esse modelo híbrido, mas uma conversa pessoal, o que eu percebo, você cria laços. Com certeza. Você cria laços de confiança, do negócio, né? E eu sou comercial, eu faço vendas. E aí eu percebo, de fato, né? E o meu cliente, ele ficou pouco tempo em casa. Né? O meu negócio é um negócio muito uma conversa pessoal, né? Vamos fechar porque você confia na relação com a empresa que eu trabalho, você confia no que eu estou te trazendo de uma proposta interessante. A gente não perdeu vendas, mas que é diferente quando você está com o cliente, você consegue trazer mais coisas? Então, assim, eu acho que a gente conseguindo mesclar e a gente conseguiu comercialmente deixar 2 dias em casa. Então, a gente continua dando qualidade de vidas e aí ele consegue trabalhar home, aí é o momento que tem para cuidar das coisas e nos outros 3 dias em visitas, né? Então, foi uma coisa que deu para conciliar, que ficou bem legal. Então, assim, Perfeito. hoje, quando eu olho o modelo, eu acho que o modelo tá bom, né? Então, Modelo híbrido. É um modelo híbrido, porque assim você não perde o contato. E aí você tem aquelas reuniões presenciais, eu acho que aí é importante você juntar toda a equipe de tempos em tempos para você poder alinhar, né? Eu acho que é importante alinhar o que você deseja, o que a empresa deseja, né? Eu tive um desafio enorme durante a pandemia. A empresa teve um processo de reestruturação, a minha área eu tive que contratar. É pior, eu tive que contratar 70% do meu quadro Era home office. virtualmente. É engraçado que você trouxe a questão da pandemia, até a gente pode ir já caminhando para o encerramento, que é o seguinte, a pandemia é uma coisa louca, né? É uma coisa louca. Todo mundo teve que se desesperar, é um papo que a gente sempre traz aqui. Todo mundo teve que se desesperar para entender, caramba, vou trabalhar de casa, o que isso é isso? Então, eu não vou entrar em detalhes porque isso é papo para outro dia, né? Até para outro podcast. Mas eu vi muitos colegas de trabalho, amigos pessoais meus que trabalhavam em outras empresas também e tal, na época, se desesperando com algumas coisas. Não a respeito da pandemia, mas a saúde mental foi por água abaixo, assim. Foi um negócio louco e eu acho que a galera também não aí que entra o assunto, né? A gente não teve a maturidade, algumas pessoas não tiveram a maturidade de entender que trabalho é trabalho, a gente continua trabalhando de 9 às 18. Claro que, assim, isso no mundo teórico, né? Porque a gente sabe que a realidade, muitas vezes, era trabalhar cargas de trabalho excessivas, por uma série de razões, ou até menos. Teve gente que enrolava, que, assim, a gente vê por aí. As pessoas percebem, sabe, quando tá enrolando. Obviamente, se a pessoa tá enrolando no escritório, ela vai enrolar em casa. Só que aí que tá, faltou, acho que, maturidade e percepção, né? Uma coisa de percepção no redor, de você estabelecer rotinas, por exemplo, do seu trabalho. E aí é uma coisa que eu percebi muito mais na galera bem mais nova, de 18, 19, 20 anos que estava entrando. Eu já tinha meus 30 anos, então eu já percebi que, né, eu já tinha uma certa experiência nisso aí. Você trata o trabalho como uma rotina, você vai acordar um pouquinho mais tarde, né? Já que você não precisa pegar transporte. Você faz o login às 9, termina às 18, no mundo perfeito e ideal, obviamente. Mas isso é trabalho. Acabou o trabalho ali, você vai fazer outras coisas. Vai jogar videogame, vai lavar a louça, vai fazer as coisas ao longo do prazo. Só que eu vi gente que não levou em consideração isso, não. Achava meio que era oba-oba. Entendeu? Acordava, sei lá, se o horário de trabalho era 9 horas, acordava 10 para as 9. Não se dava o trabalho de, escovar os dentes, cara. Entendeu? Não se dava o trabalho de trocar de roupa. Aí entra aquilo que a Ju falou, não abria a câmera mesmo, porque entrava na reunião todo largado. Deitado, todo largado. Tudo bem, a gente Perfeito, Ju. trabalhando deitado, Era né? isso Tem que eu ia dias falar. que a gente não tá bem, como você falou. Tem dias que a gente não tá bem, Mas é aquela cara. coisa, às vezes a gente não ter uma rotina, a gente Isso. não se adaptar em casa até, levantar, vamos trocar de roupa, vamos tentar, gente, né, dar um up aqui no... Pro pessoal que tá ouvindo e vendo a gente, pelo amor de Deus, rotina, gente, por favor. Rotinas... É fundamental, eu sou a gente. favor da Fundamental. rotina. Eu sou a favor da até rotina. pra gente. Sim. É E fundamental rotina a rotina. não é chato, não é algo negativo. Não As pessoas é. confundem isso. Não é. Certo?
Gente, uma rotina não Rotina precisa te ser dá algo ruim. disciplina. Perfeito. Sabe, a rotina te faz fazer as coisas que você deveria fazer naquele tempo e o resto do tempo você aproveita, gente. A rotina é tão bem feita, se a gente fizer uma coisa mais sistemática e bem feita, obviamente, que eu consigo, ao longo dos meus dias, de segunda a quinta eu trabalho bem e trabalho focado. Na sexta-feira eu consigo, exceto vezes Desacelerar, né? Desacelerar. Exceto vezes que a gente vem gravar podcast, obviamente, que a gente tem que vir presencialmente, eu consigo só ficar ali, cara, trabalhar da rede do meu apartamento, gente. Eu fico deitado com a rede no notebook, respondendo e-mail, fazendo uma reunião aqui e ali, e as pessoas sabem. Esse que é o principal. A minha líder sabe que eu faço isso porque a gente estabeleceu coisas simples e gerir, assim, é tão leve. E deixa eu até puxar um gancho do Zettel para fazer uma pergunta também. Se lá, né, com a sua equipe, vocês utilizam alguma metodologia que possa facilitar essa inteligência emocional. Porque aqui na CSP a gente trabalha com a metodologia ágil, a gente respira a metodologia ágil. E assim, era mais dito que a metodologia ágil era pra você ver que aquela coisa de TI, mas não. Ela dá pra ser usada em marketing, RH, financeiro, literalmente qualquer área. Até advogados podem estar usando, implementando a metodologia ágil nos processos de trabalho. E aqui no marketing a gente trabalha através de sprint, né? Então é o quadro Kanban e etc. E aí a gente tem uma planning semanal. Então, o que isso quer dizer? A gente tem... Toda segunda-feira a gente senta, reúne o time, a gente vê o que todo mundo tem que tem que entregar ao final da semana, né? Claro que vão ter demandas que vão surgir no meio dessa semana. Só que, assim, a gente tendo essa planning semanal para conseguir se organizar, é aquela coisa... A gente não precisa impor 8 horas de trabalho por 5 dias consecutivos. É o que o Zettel falou. Importante são as entregas. Exato. Perfeito. É o que o Zettel falou. Ele pode acelerar a entrega dele em 4 dias e na sexta ele tá mais ali de stand-by ou então refinando alguma demanda. Então eu queria entender se... Eita! Eu queria entender se você utiliza com o seu time algum tipo de metodologia que pode auxiliar nesse resultado, né? Nessas entregas que, pra mim, ao meu ver... aqui até o time de marketing concorda, auxilia na nossa inteligência emocional, de conseguir se organizar e estar bem ali no trabalho. Ela vai entregar as galinhas do ovo de ouro agora pra gente aqui. Essa é uma pergunta aí que vale dinheiro, tá? Na verdade, quando você fala assim, qual é a metodologia, né, para poder ver as entregas? Como eu sou de vendas, é uma coisa muito simples. Os números. Meta, né? Estão entregando os números, como é que está isso? E o que eu percebi? A partir do momento em que eles começaram a trabalhar de forma híbrida, isso deu uma certa tranquilidade na vida pessoal, porque uma coisa eu tive o cuidado, a gente fazia reuniões constantes, e isso o RH nos ajudou muito colocando, no primeiro momento, não. Isso foi complicado no primeiro momento. A gente tem psicólogo na tela, né? Legal. Eu tive jovens usando muito e a gente percebeu o que está acontecendo com essa turma. Né? Então, a gente acompanhou. Eu acho que a companhia teve uma sensibilidade muito grande em relação a isso. Então, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode melhorar? Então, começou a estabelecer rotinas, né? Então, eu tinha, do meu lado, as minhas entregas para saber se eles estavam... Qual era a minha metodologia? Eram as minhas entregas. Mas, aliado a isso, o RH colocou. A gente percebeu que 1 hora de almoço, apesar de quando a gente está no escritório é uma coisa simples, mas para quem tem em casa e o filho tem em casa, não é simples. Exatamente. Vamos aumentar o horário. Então, essa sensibilidade foi bem bacana. As reuniões que nós começávamos umas 8h30, não, vamos começar às 9h. Perfeito. E depois das 17h30 não pode marcar mais reuniões. E aí depois foi inserindo algumas coisas. Vamos... pílulas, sabe? Isso foi bem inteligente. Olha, a reunião não pode ultrapassar 50 minutos, porque 10 minutos tem que ser... Entre reunião e outra. Maravilha, exatamente. Levantar, tem que ser uma pausa para vocês. Então, depois... né? Porque no primeiro momento foi tudo muito confuso. Claro. Todo mundo exausto. Era novo. Trabalhando. Gente não trabalhando. Você tinha... né? Era assim, eram 2 vertentes. Você tinha gente trabalhando 14 horas... né? Eu fui exemplo disso. Eu comia em frente ao computador e eu falava, eu não vou aguentar mais. Né? A minha equipe também, mas você tinha gente
que fechava a câmera, atendia pouco o telefone e não fazendo nada. Você teve os dois. Quando a companhia começou a perceber isso, a gente começou, olha, não vamos trabalhar mais câmera fechada, porque a gente quer ver como é que tá, né? Coloca um fundo, porque às vezes a pessoa tem, sabe aqueles cuidados? Ah, não, Sim. tá passando muita gente atrás, a casa é muito cheia, coloca um fundo. A tecnologia é a melhor amiga nessas horas, Exato. gente. Bota um fundo ali, tá tudo Exatamente, certo. coloca um fundo, cadeiras, a companhia começou a ajudar, olha, temos cadeiras, a companhia, o pessoal não estava indo, vocês querem pegar cadeiras da companhia, cadeiras mais perfeito. confortáveis, Legal. então tivemos os dois lados, né? Teve o lado de cada liderança trabalhando também, mas a gente teve um lado forte de RH que foi muito bacana. A gente só tem que tomar cuidado também, para quem tá ouvindo e vendo a gente, a questão da câmera aberta não é para monitorar não, tá, gente? Assim, Não eu, é, pelo menos, pra eu vejo- trocar, é pra gente, trocar. exatamente É só pra deixar isso bem Né? claro, É porque tem gente que acha isso, Não. sabe? Tá impondo a câmera aberta, às vezes eu não quero... Gente, mas não é para monitorar. Bom, E não é há sempre, casos, obviamente, tem- que é para tem isso, mas... vezes que as pessoas não precisam. Mas olha assim, eu Exatamente, nem perfeito. penso, quer dizer, eu nunca pensei e eu acho que grande parte nem pensa, porque não existe essa coisa mais de você monitorar. Não assim, existe. gente, isso é uma surreal, gestão mais do que ultrapassada. É uma questão de conversa, Sim. né? Eu acho que assim, de elegância, se assim eu posso falar. Poxa, se eu me arrumo, né? Não preciso estar muito bem arrumada, mas certinho ali para poder trabalhar em frente. Aí você fica com a... Poxa, tô eu e você. Já aconteceu isso. Eu falei, poxa, é justo. Né? Eu acordei, tomei meu banho, escovei meus dentes, tomei meu café, tô aqui, como se eu estivesse na empresa. A outra pessoa eu não sei, mas, poxa, principalmente sou eu e ela, ou às vezes 3 pessoas, 2 com a câmera fechada. É deselegante. E o bonde do home É office é deselegante. aquele, né? Da cintura pra cima, todo arrumadinho, da cintura pra baixo, de Mas cuequinha tem do que ter um Batman. cuidado. Você Porque tem que ter um cuidado. porque, Você ó, tem que ter um cuidado. O que e teve até, inclusive, eu não lembro exatamente onde eu vi isso, mas acho que foi alguma reunião da BBC, alguma coisa que o pessoal brincou com esse conceito, porque tinha alguém que tava de terno, alguma coisa, levantou, tava de cueca, de canção, né? Sessão da canção. Sim, E levantou. Aí o chefe, numa outra reunião, ele levou na brincadeira. Olha que atitude maravilhosa. O cara não puniu de forma alguma o funcionário, porque estava todo mundo naquela situação ainda de lockdown, né, e tudo mais. Ele fez uma reunião e brincou. Eu falei, rapidinho que eu vou fechar a porta do quarto. E o próprio chefe estava de cueca. De cueca, aquele tipo short, né? Levantou e foi apagar a luz, fechou a porta. Aí o cara viu aquilo ali, achou engraçadíssimo. Aí virou um quadro, assim. E isso, pra mim, foi um tipo de inteligência emocional que funciona. Você teve a empatia com aquela pessoa e falou, cara, tá tudo bem. O cara tava numa reunião interna, eu ele acho não tava que em ele reunião não com o tinha cliente. que receber uma bronca por causa gente, disso, poxa, né? muitas vezes a gente está trabalhando e olha só, a gente está no conforto das nossas casas. E claro que o home office invade um pouco do nosso lar, porque Mas a gente humaniza. divide, mas humaniza ao mesmo Humaniza. tempo. Né? É o Humaniza. equilíbrio, certo? Eu acho tão bacana assim. Eu percebi, aí quando o pessoal começou a abrir a câmera, aí vem o cachorro, pula Pô, eu no adoro colo, ver cachorro, cara. né? Adoro Vem ver. gato. Olha, tinha situações que o gato passava na Sim. frente, assim, eu não tenho gato, né? Mas passava na frente, assim, e o pessoal, ai, desculpa, aí puxava o gato Eu voltava. adoro, cara, Mas isso eu é uma adoro ver. coisa tão simpática, né? Sim. Eu acho que Exato. não é para vigiar, é mais assim, pra gente se conhecer melhor. Sim. Quando é né? com bom intuito, né? Eu acho que faz todo sentido. Eu adoro quando o pessoal tá fazendo reunião ou fazendo gravações, porque às vezes a gente faz gravações remotas, né? Com pessoas que estão fora do eixo do Rio de Janeiro. E tá tudo bem a gente gravar remotamente. A gente tem nosso protocolo aqui de como gravar de vídeo de forma caseira melhor e tal. Aí vai ter ai, desculpa, meu gato, meu cachorro. Eu falei, não, bota ele na câmera, tá tudo certo. Home office é isso, mas eu acho que mudou um pouco o conceito como a gente absorve conteúdo, né, no geral. Antigamente, eu como videomaker, né, eu tenho aquela coisa de da cuidado, do enquadramento, da melhor câmera, melhor lente e tal. E eu fui adaptando a minha realidade para entender que tem coisa que tá tudo bem. O lockdown veio, a gente entendeu, cara, jornal hoje em dia, quando a gente vê jornal de manhã, eu adoro ver jornal tomando café com a minha mulher, né? Eu, minha mulher e meu cachorro ali vendo jornal, tomando café. E a gente percebe que cada vez mais as entrevistas são online. E, de novo, reiterando aqui, tá tudo bem você gravar de forma mais caseirona, não vai ser a melhor qualidade do mundo, mas assim, tá tudo bem também, as pessoas se entendem. Cara, se a gente consegue fazer notícia, sabe? Notícia de forma remota, não tem problema a gente fazer algumas reuniões de forma remota também. Pelo menos, desde que bem feitas, claro. Com certeza. Mas Com acho isso, que é isso. Acho que faz sentido a gente encerrar, né? Foi um papo muito Infelizmente. bom. Eu acho que, assim, não dá pra falar que tá em alta, porque eu acho que, assim, é um papo que deve ser falado sempre. A gente sempre quer estar trazendo esse assunto aqui. Boa, Ju. Foi incrível, assim, todos os seus conselhos, né? Acho que a gente pode estar... Não só a gente vai começar a colocar na nossa rotina de trabalho, vai começar certamente. a adaptar, mas eu espero que a galera de casa também
tenha gostado do papo e agora, né, também implemente isso em suas vidas. Com certeza. Então, é isso. Solange, como as pessoas podem ver você nas redes sociais? Será que você utiliza, sei lá, LinkedIn, Utilizo bastante. Instagram, LinkedIn, Solange Zaken. Solange Zaken, a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Q-U-E-M. Perfeito. E é isso. Bom, da CSP você também pode continuar, pode seguir a gente, continuem assistindo aqui o podcast. A gente tem o webinar, a gente tem diversos outros projetos, iniciativas para jovens também. Então é isso, continuem acompanhando a CSP, acompanhem a Solange e é um prazer aí estar mais uma vez com vocês. É isso, gente. Então, como Obrigada, sempre, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um super avanço nesse assunto. E continue acompanhando a gente. Acompanhe a Solange também, por favor. Ela tem redes sociais também. Vão atrás dela. Ela é bem ativa, como ela falou, no Instagram e no LinkedIn. A CSP também é bem ativa. Continue acompanhando a gente. E como sempre, a gente se vê no próximo episódio. Muito bom, Ju. Isso aí. Vamos encerrar. Fiquei até deu uma bugada aqui. No próximo episódio. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Até logo. Obrigada.